Amado e queridos irmãos, a paz do Senhor, que bênção poder estar aqui mais uma vez com vocês, não é? Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2025 em defesa da fé cristã e nós já estamos na lição de número 7, que trata das duas naturezas, humanas e divina, de Jesus, tá bom? Tem muita coisa para nós debatermos aqui. Eu quero agradecer a sua audiência, agradecer o comentário, o carinho dos irmãos, né, por onde nós temos passado. Temos visto irmãos aqui mesmo do nosso campo que têm assistido às nossas videoaulas e compartilhado também. É isso que nós desejamos em nome de Jesus. Meus queridos, nossa lição tem esse título, As Naturezas Humanas e Divinas de Jesus. Texto áureo diz, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. É praticamente um hino, né, de Romanos, capítulo 9, versículo 5. A verdade prática nos diz, Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo um verdadeiro homem. Ok? Meus amados, vamos ver aqui então o nosso gráfico esboço, como é que essa lição está dividida. Aí está o nosso gráfico, você pode acompanhar. Ele está dividido, como sempre, em 3 pontos, né? Ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, o antigo hino cristológico que é Filipenses 2, 5 e 6. Ponto 2, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Aí vamos estudar sobre o nestorianismo, né? Quem foi Nestório, monofisismo e o concílio de Calcedônia. E, por fim, o ponto de número 3, que fala do perigo dessas heresias da atualidade. Monofisistas, quenoticismo e mariolatria, tá bom? Vamos aqui para a nossa lição, ponto 1. E antes do ponto 1, você sabe, nós temos a palavra-chave, né? Palavra-chave. Os irmãos sabem que a palavra-chave é natureza. A palavra natureza, ela vem do latim, né? A palavra natura, quer dizer aquilo que é a essência, né? A qualidade daquilo que é essencial. Isso é o significado da palavra natureza. E aqui nós já entramos no ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, que é o primeiro ponto, onde ele fala da descendência de Davi segundo a carne. Não é? Aqui ele está se referindo, evidentemente, aos ancestrais de Jesus, quando diz que ele veio de uma família humana de carne e osso, tá bom? Isto em cumprimento ao que estava lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Todos nós conhecemos aquela passagem conhecida, né, chamada de proto-evangelho, quando ali Deus está prometendo que aquele que seria o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ora, se é o descendente da mulher, então é alguém que viria de um nascimento humano. Não é? E esse alguém viria de um nascimento humano em um local, em uma nação, em uma cultura. Não é? Por isso que Deus vem traçando todo esse plano, começando ali com Abraão, né? Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e de Jacó as 12 tribos de Israel, dentre as 12 tribos de Israel, a tribo de Judá, de onde veio, não é, Davi, e Davi, o Messias, não é, posteriormente Cristo, conhecido como filho de Davi, tá bom? Então, veja que tudo está dentro do plano de Deus. E nós queremos apenas também mostrar esse segundo tópico que fala da expressão Filho de Deus em poder, né? Que está no versículo 4. Filho de Deus em poder. A palavra filho, meus irmãos, ele tem pelo menos uns 3 significados. Três significados nós coletamos aqui, né? Na Bíblia é usado, por exemplo, a expressão hebraica Benei Elohim, que é filhos de Deus. Essa expressão Benei Elohim, ou Benai Elohim, como alguns chamam, não é?
ela pode ser referida a anjos, a seres poderosos, a governantes, a juízes e a reis também. Tá? E nós temos também a expressão grega huios, ou huios tonteons, né? Filho de Deus, que é uma expressão também para falar dessa filiação, tá? de um pertencimento, de uma filiação, ok? E os romanos também tinham uma expressão que eles chamavam Divi Filius. Divi Filius é filho do divino, que era um título também dado para o imperador, já que eles consideravam os imperadores como filhos da divindade, filhos de um Deus, né? Então nós temos aqui a expressão filho de Deus. É importante, meus irmãos, nós entendermos o que essa expressão quer dizer. Quando a gente fala dessas duas naturezas, humana e divina, nós estamos falando de talvez o maior paradoxo da divindade. Vocês sabem que paradoxos são duas ideias opostas, né? Duas ideias contrárias. Porque, ora, nós estamos falando do Deus transcendente, do Deus todo-poderoso, do Deus que está acima de toda e qualquer compreensão, mas estamos falando também do Deus que se humanizou, do Deus que se tornou carne, do Deus que andou entre nós, do Deus que sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Como conciliar essas duas coisas? Então você sabe que não é uma coisa fácil quando nós pensamos nesses termos, não é? Mas eu quero dizer, meus irmãos, que talvez uma forma de nós entendermos isso melhor é nós não levarmos essa questão da filiação ao pé da letra, no sentido ipsiliteris, não é? Ou seja, totalmente literal, no sentido de achar que Jesus era filho de Deus, como nós temos também um pai, somos filhos de um pai, sou pai de um filho também. Nós não podemos achar que as coisas são completamente humanas, assim como nós entendemos. Porque se estamos falando de duas naturezas, então Jesus ele tem um diferencial de todos nós. Por quê? Porque era Deus, porque veio de Deus. Aliás, essa expressão filho de Deus é melhor compreendida como aquele que veio de Deus, que aliás foi o que ele disse. Eu vim de Deus. Ele falava isso constantemente para os fariseus. Eu vim de Deus, já mostrei isso através das obras e vocês não acreditam. Tá? Então, é isso que precisa ser entendido sobre a expressão Filho de Deus. Vamos avançar um pouco aqui. E aqui o nosso comentarista fala sobre o antigo hino cristológico, né? O hino cristológico que é evidentemente Filipenses 2, 5 e 6. Sobre esse ponto, eu gostaria de mostrar para vocês esse gráfico muito importante. Eu gostaria, meus irmãos, de fazer a leitura para nós entendermos melhor isso, não é? Esse texto, que é Filipenses 2, que diz assim: que vocês tenham a mesma atitude de Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, tá? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, ou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, eu queria que vocês acompanhassem
esse gráfico, porque na verdade, meus irmãos, esse gráfico ele está falando da teologia ou da doutrina da kenosis. E aqui na nossa lição, ela é combatida, não é? E nós vamos falar quando chegarmos melhor disso, mas aqui eu quero apenas me ater à explicação da teologia correta da kenosis, que não está errada se nós entendermos de maneira correta. Já temos um texto que fala sobre isso aí. Então, o que é que a gente precisa entender? Jesus era Deus na eternidade, tá? Diz aí o texto que ele existindo em forma de Deus, ou seja, está falando da divindade pré-existente, da divindade transcendente do Cristo. Então ele não foi gerado como alguns estão dizendo, né, ou formularam essa ideia que ele foi gerado. Não tem essa ideia de um filho gerado, né, porque ele já existia pré-existentemente, né? E aqui é bom que a gente lembre que tudo isso é dito para que Cristo seja o modelo, o exemplo para nós seguirmos. Evidentemente havia discordância, havia ali intriga entre os filipenses e Paulo ele está dizendo que vocês têm o mesmo sentimento que houve em Cristo, a mesma atitude. Que atitude? É de alguém que é extremamente grande, que nós nem podemos mensurar a grandeza de Deus, do nosso Cristo, mas esse mesmo Deus tornou-se forma humana. Olha, mesmo sendo Deus, não agiu ou reivindicou o ser igual a Deus na terra. O que quer dizer? Ele não requeriu, mas reteve as suas prerrogativas divinas. Poderia usar? Sim, poderia, mas não usou. Por exemplo, uma pergunta bem simples, meu irmão. Jesus poderia transformar aquelas pedras em pães? Sim. Você não duvida disso, ninguém duvida disso. Mas ele escolheu não transformar. Por quê? Porque agindo assim, ele estava agindo em benefício próprio. Agora, nós estudamos que Jesus tinha todos os atributos divinos. E ele usou esses atributos aqui. Quando ele usou esses atributos, meus irmãos, ele usou especialmente para ajudar as pessoas. Ele usou para o próximo. E até porque estava predito isso na palavra de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. E ali está todo o trabalho do Messias. Ele fez isso para o próximo, não em benefício. Porque se ele faz isso lá na tentação, estava fazendo em benefício próprio. Então, ele não usou as suas prerrogativas divinas para ele mesmo, porque ele era a expressão do Deus invisível. Ele estava aqui para demonstrar o caráter de Deus, para que a gente reproduzisse esse caráter aqui na Terra. É isso que precisa ser entendido. Então diz assim, olha, abriu mão de tudo aquilo que era seu, tomando a forma de servo. Quando estiver falando sobre o kenoticismo, eu quero mostrar uma comparação, uma analogia, para a gente entender perfeitamente isso aqui. Abriu mão de tudo que era seu, tomando a forma de servo. Ou seja, ele se esvaziou, que é o verbo kenu, né, kenosis, esvaziamento. O que quer dizer? Que ele não usou as suas regalias próprias, conforme eu tinha dito aqui, tornando-se um ser humano, mas sem abrir mão da sua divindade. Continuou sendo Deus. Nessa analogia que nós vamos mostrar, isso aqui vai ficar perfeitamente compreensivo para os irmãos, tá bom? E o texto diz também que ele foi humilde e obediente até a morte, e a morte de cruz, porque
A ilustração aqui, né, nós vamos também mostrar isso, está mostrando Jesus lavando os pés dos discípulos, ou seja, ele tomou a forma de servo. Porque quem fazia isso era o servo, lavar os pés dos visitantes. Quando ele chega naquela casa, ele pede uma bacia, uma bacia com água dentro e uma toalha para lavar os pés dos discípulos. Pedro não quis, rejeitou essa ideia porque entendia que aquilo era um trabalho para o servo, que era ele, por exemplo. Mas Jesus disse: olha, o que eu estou fazendo aqui vocês não entendem, vocês vão entender depois. E no final ele diz: eu dei o exemplo, façam vocês também. Então ele foi obediente, tomando a forma de servo, e essa obediência dele foi até a morte, ou seja, ele foi às últimas consequências, que é aquele texto, se não me falha a memória, de Pedro, não é, que diz que ele desceu às regiões inferiores da terra. O entendimento ali é que ele se rebaixou no mais baixo nível porque ele se humilhou, tá? Aí é claro que nós temos aqui também essa reviravolta, porque é lindo, não é, meus irmãos? É muito lindo, meus irmãos. Isso como um cântico, como um ensinamento. Alguns teólogos dizem que é um dos ensinamentos mais fortes a respeito da divindade de Jesus, e eu digo até do trabalho de Cristo, porque praticamente os 4 pontos principais de Jesus estão aí. A encarnação do Verbo, a morte do Verbo, a ressurreição, que é a virada. Por isso Deus o exaltou. Essa exaltação é ele ressurgindo da morte, começando ali em um corpo glorioso, tá bom? E depois ele é assunto aos céus para ser recebido na glória, meus irmãos. Que bênção, né? É aí que vai se cumprir futuramente esse texto que diz para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra. Ou seja, haverá um dia, conforme está escrito lá no Apocalipse, capítulo 1, que fala sobre isso, né? Todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Sim, os nossos irmãos judeus que hoje criticam Jesus, chamando ele de falso profeta, de falso Messias, de impostor. Mas um dia eles verão as marcas daquele a quem eles, os seus antepassados, traspassaram e eles continuam até hoje traspassando, crucificando Jesus. Quando eles rejeitam a Jesus, eles estão crucificando a Jesus. É isso que queremos dizer, tá? Mas todos vão reconhecer. É só uma questão de tempo, né? Nós acreditamos nisso, porque o nosso Cristo vai ressurgir glorioso e todo olho vai ver, tá bom? Meus irmãos, essa é a, a doutrina correta da kenosis, tá? Que é esse hino antigo, né, muito lindo que os discípulos cantavam, pois. Vamos então, meus irmãos, para o tópico 2, que fala as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. E aqui nós vamos falar então do Nestório, né? Nestorianismo, Nestório, que foi um bispo em Constantinopla, isso já no período da formação da Igreja Católica. E o Nestório, meus irmãos, ele afirmava o seguinte, que as duas naturezas de Jesus, a humana e a divina, eram, na verdade, duas pessoas que eram separadas, tá bom? A natureza humana e divina de Jesus eram separadas, como duas pessoas separadas. Ou seja, ele afirmava que Jesus tinha duas personalidades, tá? Ao contrário do que se afirma que Jesus tinha apenas uma personalidade, tá? Uma pessoa. Ele é uma pessoa, tá? E tinha uma questão aqui que quando ele
também foi defender essa ideia, ele também colocava no bojo dela, né, dessa ideia que Maria, mãe de Jesus, deveria ser chamada de Cristófora, ou seja, portadora de Cristo, em vez de Theótoco, ou seja, portadora de Deus, né? É interessante, meus irmãos, que essa ideia nós compactuamos, não é? Porque os evangélicos não acreditam nisto de que Maria é mãe de Deus. Aliás, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês algo aqui muito importante. Esse pequeno esquema gráfico, meus irmãos, é só para a gente entender uma coisa quanto à natureza divina de Jesus e quanto à natureza humana de Jesus. Sobre essa questão de ele ter mãe, não é? Ou ter pai. Aqui engloba essas duas coisas. Então, quanto à natureza divina de Jesus, ou seja, Jesus como Deus, ele tem pai, porém não teve mãe. Porque não tem como dizer, não é, que Maria é mãe de Deus. Essa expressão ela é completamente inadequada, porque Deus não tem mãe, não é? Nós entendemos isso. Portanto, Maria é mãe do ser humano, Cristo, de Jesus, mas não mãe de Deus, né? Nós não usamos essa expressão. Agora, isso falando de Jesus como Deus, né? E aí sim nós dizemos que ele tem pai. E ele tem pai em que sentido? Nesse sentido que nós acabamos de mostrar aqui, no sentido da divindade, né? No sentido da divindade. Aliás, meus irmãos, eu queria ler para vocês uma coisa aqui muito importante sobre essa questão filho de Deus, né? Quando ela é aplicada a Cristo, tem um significado profundo e multifacetado, né? Nesse contexto, nós cristãos, indica essa relação única de Jesus com Deus, uma relação de divindade, né? Porque enfatiza a divindade de Jesus e, ao mesmo tempo, a missão redentora. Ele é visto como filho que revela o caráter de Deus e estabelece uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Por isto, que a gente precisa entender o que Jesus dizia quando ele falava em relação ao Pai. Por exemplo, quando disseram para ele, bom mestre, aí ele diz, por que me chamas de bom? Bom é Deus. Então, quando ele, por exemplo, agradecia a Deus pelos milagres que ele fazia, na verdade era porque ele estava dando toda a glória para Deus. Essa glória foi, digamos, retomada depois, porque ele disse: glorifica-me com a glória que eu tinha antes contigo. Então, tudo que ele fazia era para glorificar o Pai. E isto era o exemplo para nós, ou seja, nós deveríamos fazer a mesma coisa, glorificar o Pai. Glorificar o Pai nas nossas ações, glorificar o Pai por tudo que temos, glorificar o Pai pelo que Ele nos dá, pelo que Ele não nos dá, glorificar o Pai pelas orações respondidas, pelas orações não respondidas, em tudo dai graça. Essa é a palavra de Deus, tá? Então, isso é que precisava ser compreendido. Agora, quanto à natureza humana de Jesus, Jesus como homem, ele tinha sim a mãe, que era Maria, mas ele não tinha pai, tá bom? Porque Jesus não foi concebido de uma relação entre um homem e uma mulher. Então, se ele nasceu de uma mulher, evidentemente, humanamente, ele não tinha pai. Embora, eu coloquei aqui um asteriscozinho para a gente, né, amarrar todas as pontas para que ninguém tenha o que falar. Ele não tinha pai biológico, mas a gente pode dizer que, segundo alguns teólogos, ele tinha um pai por adoção. E por esse motivo é que os judeus não têm essa acusação para falar contra Jesus. Porque uma das qualificações para o Messias é que ele viesse da descendência de Davi. Ora, Maria era da descendência de Davi, José é da descendência de Davi.
Ele não era o pai biológico, mas era o pai por adoção. Ele adotou a Cristo, digamos assim, né? Então, não tem razão. Esse é um ponto importante, porque é uma acusação séria que eles fazem contra a messianidade de Jesus, tá bom? Então, meus irmãos, nós precisamos compreender melhor esses pontos. Voltando aqui para a nossa lição, tá? Para o nestorianismo, temos também o monofisismo, né? Monofisismo, meus irmãos, segundo alguns estudiosos, ele foi uma contrapartida ao nestorianismo, né? Foi uma resposta contrária ao nestorianismo, né? Interessante que o Nestório, eu estava aqui refletindo sobre essas coisas, como as pessoas falam no popular, né? Vou usar aqui uma linguagem coloquial. Ele atirou em uma coisa e acertou noutra, né? Porque, de fato, ele acertou nesse ponto em dizer que não existe essa expressão Maria, mãe de Deus, né? E tanto é que isso foi adotado por algumas igrejas, né? Se não houvesse esse contra-ataque dele, por exemplo, é muito provável que até hoje a maioria das igrejas cristãs, né, adotasse essa ideia de Maria como mãe de Deus, e isso foi algo que, digamos assim, elevou a figura de Maria, chegando a quase colocá-la como houve notícias, né, de que havia essa ideia de quase querer colocar ela como uma das componentes da Trindade, né, e seria quaternidade. Tanto é que Maria tem sim essa ideia de um ser divino, completamente divino, né? Então, nesse ponto ele acertou, mas errou, né, na dose, né, porque aí já separou as naturezas de Jesus. Então veio o monofisismo em um contraponto, onde Jesus Cristo, eles dizem que tinha uma única natureza divina, em vez de duas naturezas distintas, olha só, né? Então aqui eles já compactaram tudo, inclusive nesse sentido de dizer que a natureza de Cristo era composta, né? Por isso que o nosso comentarista aqui faz a ilustração da questão do bronze e do estanho, né? Que eles se juntam, de forma que não é nem bronze nem estanho, mas é um outro metal. Do mesmo jeito, né? E aqui eu gosto mais dessa ilustração, porque tem a ver com a minha parte, né, artística, a questão da cor verde, né? Todos nós aprendemos isso daí. Cores primárias, né, meus irmãos? Elas formam cores terciárias ou secundárias. Então, o azul e o amarelo, que são cores primárias, né? Você não mistura duas cores para formar um azul, o azul mesmo original, né? Do mesmo jeito o amarelo, mas você mistura os dois, porque aí se forma uma segunda cor, uma terceira cor, né? Que é o verde, né? Mistura das duas cores. Então a ideia deles, do monofisismo, é dizer que Jesus tinha essa natureza híbrida, essa natureza composta, tá bom? Meus irmãos, eu vejo isso daqui como um exagero daquilo que nós estudamos sobre a pericorese. O que é a pericorese? A harmonia das pessoas da Trindade. Você lembra? Nós fizemos aquele gráfico que não é, por exemplo, subordinacionismo, né? Primeiro, segundo, terceiro, mas os três estão agindo em uma perfeita harmonia. No caso deles aqui, eles misturaram tudo. Ele diz que eles estão todos misturados, né? Então esse ponto aqui está equivocado, tá bom? Essa ideia, ela foi também abordada na formulação teológica das duas naturezas de Cristo numa só pessoa, né? No Concílio de Calcedônia. As propriedades de cada natureza permanecem intacta, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividindo ou separando em duas pessoas, mas um só Filho unigênito, né? Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor, que é a união hipostática. Você lembra desse gráfico que nós mostramos, união hipostática de Cristo,
que é uma doutrina que foi exposta, né, no Concílio de Calcedônia, 451, que realça essa perfeita e harmoniosa união das duas naturezas humanas e divinas de Cristo. Nesse ensinamento, acentua que Jesus, de fato, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Como conciliar essas duas coisas, nós não sabemos, mas aceitamos pela fé. Então, Jesus tinha a natureza divina e a natureza humana, ou seja, totalmente homem, totalmente Deus. Mesmo sendo totalmente homem, ele não usou essas prerrogativas divinas, que foi o que nós estudamos, para o seu benefício. Tá? Sua humanidade foi perfeita. E quando se diz que ele é totalmente Deus, mesmo sendo homem, nunca deixou de ser Deus, ou seja, sua divindade também foi plena. Então, graças a Deus que nós temos esse entendimento, esses debates ao longo dos séculos foram importantes para que houvesse uma triagem perfeita, para que a gente tivesse também o entendimento perfeito acerca disso. Amém? Meus amados, vamos lá para o último ponto da nossa lição, que fala do perigo dessas heresias. Como nós já falamos aqui, não é, dessas duas heresias, especialmente monofisista, né? Porque aqui o que ele está dizendo é que essa ideia, não é, ela gerou esse grupo e preservou essa tradição ciro-monofisista, porque eles foram expulsos, né? Eles se dirigiram para esses lugares e ali foi que foi crescendo essa ideia, por isso que foi conhecida como a tradição jacobita. Os seus seguidores rejeitaram o que foi decidido em Calcedônia e hoje eles são as igrejas ortodoxas, né, que estão até hoje, ortodoxas, copta, armênia, abissínia, jacobitas, tá? E aqui o nosso comentarista diz que é importante conhecer a cristologia dessas igrejas, para que a gente tenha um embasamento melhor a respeito da divindade de Jesus, tá bom? Meus irmãos, temos aqui também o quenoticismo, né? O quenoticismo. Eu tinha dito para os irmãos que ia mostrar aqui para vocês o gráfico, ou melhor dizendo, uma analogia, tá? Uma analogia, porque nós já explicamos o que é o quenoticismo. O nosso comentarista aqui, ele coloca como um perigo, como se fosse uma heresia. É importante que a gente diga, tá, irmãos, que o quenoticismo, ele não existe, por exemplo, você não vai achar aqui o nome do criador dessa doutrina. O que alguns dizem é que essa doutrina foi formulada mais ou menos no ano 1800, então é uma doutrina relativamente nova, recente, formulada por teólogos alemães. Tá? E o que é que eu já expliquei para os irmãos, mas eu vou mostrar aqui uma analogia disso para que a gente entenda. Tá? Porque a questão aqui principal está nessa parte do verbo kenosis, né? Kenu, que quer falar esvaziamento. Meus irmãos, de que Jesus se esvaziou? Dos seus atributos divinos? Evidentemente que não. Ele se esvaziou da glória, ou seja, então esse esvaziamento da glória que ele tinha antes com Deus, ele mesmo fala isso. Esse esvaziamento, ele é posicional, ele não é essencial. Ele não se esvaziou na sua essência, tá bom? Ele se esvaziou da sua glória celeste. Por exemplo, ele não usou seus poderes em benefício próprio. Foi aquilo que nós falamos. Mas ele usou para pessoas carentes. Por exemplo, ele usou para perdoar pecados. E só quem perdoa pecado é Deus, né? Ele usou para curar, para fazer milagres e maravilhas, né? Mas, como eu disse para os irmãos, ele não usou em benefício próprio, como foi na parte lá de transformar pedras em pães, ou mesmo
isso aí é muito importante, tá? Ele se livrar daquela morte na cruz. Porque as pessoas passavam, né, como se fosse ali um último ataque do diabo, né? Você não tem poder, você curou a tantas pessoas e não pode fazer isso com você mesmo. Você entendeu como ficou tão claro isso? Ele podia fazer, mas não fez. Por quê? Porque ele se esvazia disso. Agora, irmãos, eu quero que vocês olhem para essa ilustração. Eu pedi assim a Deus que me desse essa inspiração para mostrar isso na prática. Como é que é esse esvaziamento? Com base em Filipenses. Porque o que é dito aqui, o que é mostrado aqui nessa imagem? A imagem é ilustrativa, mas é para você entender. Né? Então você tem aqui a figura de um rei sentado em um trono, tá, vestindo as suas vestes reais, com sua coroa, com o seu brilho, com o seu cetro, certamente, com suas vestes reais. Esse rei resolve tirar sua coroa, resolve tirar as suas vestes, vestir vestes comuns, resolve deixar o seu cetro, tirar o seu anel de rei, deixar tudo lá. Ele fez isso. E aí ele se vestiu de uma roupa como um plebeu, como um servo, e foi para o meio da plebe, para o meio do povo mais simples, que foi o que Jesus fez. Jesus era encontrado com pecadores, Jesus se vestia de maneira completamente comum, simples. Por isso que diz que ele foi como servo. E ali, essa imagem que mostra ele lavando o pé de alguém, né, está falando isso. Ele tomou a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Então veja que esse é o esvaziamento de Cristo. Pergunto eu para os irmãos, há alguma coisa errada nisso, nesse conceito, nessa teologia? Não há. Então, acredito eu, colocamos, né, inclusive, um texto no nas nossas redes sociais, dizendo isso, a compreensão correta sobre a doutrina da kenosis, tá bom, meus irmãos? Em relação à questão da mariolatria, né, de mostrar essa expressão como mãe de Deus, nós já falamos sobre isso, não vamos ser repetitivo aqui. Então, eu quero encerrar este estudo agradecendo aos irmãos por terem assistido e que você possa deixar os seus comentários. Se tiver alguma coisa, alguma dúvida, pode perguntar, nós vamos responder no privado, como temos respondido para vários outros irmãos, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.